E agora o maior desafio, até agora, para si? Para mim, o maior desafio agora é dia 23. Basicamente é ver os resultados, porque estamos todos de consciência tranquila, temos a noção que fizemos o melhor trabalho possível, tendo em conta as dificuldades de uma candidatura como a de Fernando Nobre. Obviamente não temos a máquina de 85 anos, de mais de 85 anos do Partido Comunista, não temos as máquinas do Bloco de Esquerda e do PS. Não tenho máquina nenhuma. Sim, mas de Manuel Alegre. Quer dizer, foi um trabalho imenso ao longo de muitos meses, para criar uma estrutura e mesmo para o próprio Fernando Nobre, que não estava habituado, que verdade siga, à vida política. À vida política foi uma nova face da vida dele. O seu maior desafio, Jacinto, qual foi? Eu acho que o grande desafio é voltarmos a falar de política, um pouco isto que estamos aqui a fazer, porque durante o mandato de Cavaco Silva foi um mandato do silêncio, do tabu, às vezes dos discursos confusos, não é? Que começam para esclarecer coisas, aparentemente, há algumas coisas complicadas que havia por esclarecer e que acabam numa nuvem ainda mais confusa, ainda mais densa, e portanto, finalmente haver a oportunidade no espaço público podermos discutir as ideias subjacentes a cada candidatura e ao projeto de cada candidato. Eu acho que isso é o mais desafiante e o mais fascinante. Agora, é verdade que é difícil, em parte, e pegando também na primeira questão do papel do mandatário, porque o papel do mandatário é um bocadinho equívoco, tal como está pensado, tal como até os jornais parecem olhar para ele, porque o mandatário não faz realmente parte da campanha, da tal máquina, não está no terreno, aliás é escolhido normalmente precisamente por ser alguém que não está no terreno. Então como é que age? Mas depois também não é um porta-voz, também não há uma ligação direta com o candidato e não é um porta-voz, nem quer ser, no meu caso pelo menos, do candidato. Naturalmente que partilha dos princípios base, das grandes linhas, das linhas fundamentais, e por isso é que está ali a apoiar aquela campanha, mas fala em nome próprio. Mas depois como é que se revela essa participação? Portanto, eu acho um pouco na sequência do que o Miguel Tiago vai para a rua. Disse, um pouco o Jacinto... Sim, estive em debates, escrevi artigos, tive até uma experiência nova. E é uma figura pública, o que acaba por ajudar? O facto de ser uma figura pública acaba por ajudar? Ajudar e desajudar. Isso depende. Às vezes a coisa da figura pública, se é que eu sou uma figura pública, também cria mal-entendidos e às vezes demora-se a quebrar essa quarta parede, não é? da figura pública, da relação que as pessoas acham que têm já com a imagem de uma pessoa, para falar das questões concretas, da política. Gostava de lançar um outro tema para cima da mesa, que é a relação que os jovens têm com a política, destas vossas andanças por estas candidaturas, independentemente do papel de cada um. Não é disso que temos estado a falar? Sentiram? Acaba por ser. Mas agora, indo diretamente ao assunto, sentem que os jovens estão divorciados da política ou não? Deixe-me, antes disso, responder a uma questão que tinha colocado e que depois, com a conversa, naturalmente, não foi respondida, mas eu julgo que é muito importante. É verdade que houve tentativas de desfocar as campanhas eleitorais para assuntos de menor importância, mas eu julgo, e posso falar apenas pelaquela que aqui estou a representar, pela candidatura do Francisco Lopes, que os temas que a candidatura do Francisco Lopes trouxe para o debate são tudo menos distantes, porque focou essa nota de que as campanhas poderiam ter sido distantes. Deixe-me dizer-lhe que em todas as iniciativas que participei da campanha, além de haver uma grande participação mesmo, e até acolhimento e emotividade por parte das pessoas com quem a campanha contactava, os temas que estiveram em cima da mesa foram as grandes questões centrais. E eu gostava de perguntar se acha que a produção nacional, os salários, os direitos dos trabalhadores, a educação, a saúde, não são os temas centrais, de facto, com que o país se cruza, porque eles todos, de certa forma, se interligam com os problemas estruturais que estão, de facto, e residem na nossa economia. Sobre a outra questão que
que coloca, e eu aqui dou-lhe a resposta a duas perguntas. Perguntou-me qual é a relação dos jovens com a política e antes perguntou qual era o nosso desafio. Eu acho que o nosso desafio é esse mesmo, é trazer as pessoas e também os jovens para a participação política. Mas sentem que estão distantes ou não? Eu acho que estão não mais distantes do que a restante população. Não mais distantes do que... Criou-se um mito que não é corroborado por nenhum estudo, mas criou-se um mito de que os jovens... Aliás, já ouvi alguém dizer que se juntássemos as gerações que dizem que a juventude está perdida, todas as juventudes do mundo estariam perdidas. E eu julgo que se criou esse mito de que a juventude está mais afastada da política, quando na verdade não é isso que os estudos apontam. Infelizmente o problema é mais grave. A sociedade toda está afastada. Comum, não é? Exato. Há um grande afastamento. Aliás, eu diria mais, as pessoas comentam a política, as pessoas criticam a política, as pessoas não se revêem muitas vezes nos partidos que as representam. Mas isso significa, no meu entendimento, obviamente, e não quero alijar totalmente as responsabilidades que o meu partido ou o meu coletivo partidário ou os candidatos que apresentamos possam ter eventualmente, mas julgo que no essencial isso se prende com o facto de as pessoas sentirem que são atraiçoadas. Porque votam num conjunto de promessas que acabam por se tornar vãs, não é? Assim que Ora, eu julgo, e isto é uma convicção própria, e obviamente cada um fará a sua reflexão sobre a verdade ou não destas palavras, mas julgo que aqueles que entregaram o voto a um candidato apoiado pelo PCP, ou ao PCP, ou à CDU, em determinados momentos políticos, não integram esse grupo de pessoas. Dos desencantados, dos desiludidos. Mas só interromper, eu percebo essa ideia, mas também não sei se ajuda muito à solução dizer a culpa é dos partidos ou dos outros partidos, no caso da tua posição. Sim, tens razão, há responsabilidades partilhadas. A culpa também é das pessoas. O que é que a política são as pessoas. As pessoas é que fazem os partidos. Os partidos não são produtos que aparecem. Há uma responsabilidade coletiva que inclui os órgãos de comunicação social, os grandes interesses económicos que gerem o país e a quem convém que as pessoas se alheiem, não é? Da política. E eu acho que mesmo essa ideia, que foi uma ideia que se colou à campanha a partir de certa altura e que se colou e que foi escrita pelos órgãos de comunicação social. Não sei exatamente quem, é como as anedotas, não sabe dizer se há uns tipos na cava a escrever as anedotas e os boatos, não sabe de onde é que vem, mas a ideia de as eleições estarem distantes e a falar de pequenos assuntos é errónea. Não é errónea, mas o peso que se pôs nisso, eu acho que é suspeito. Eu gostava só de lançar aqui um dado para cima da mesa ainda em relação a esta relação dos jovens com a política. Eu estou a dizer, porque a maneira, por exemplo, os critérios de edição dos órgãos de comunicação social. Pode-se falar de tudo e só se vai buscar aquela vai-se apanhar um momento de... Como dizia, aliás, do pormenor, do detalhe, claro. E depois a seguir vem-se queixar, só falam de coisas insignificantes. Isso vê-se muito porque, pelo menos no caso de Fernando Nobre, não sei se calhar tão bem dos outros, porque não acompanho tanto, porque o que acompanho é através da comunicação social. Mas ele tem algumas ideias e apresentou algumas ideias, mas sistematicamente o que se queria saber de Fernando Nobre era o que é que ele pensava acerca do BPN, do BPP, disto, daquilo. Isto, basicamente... A comunicação social acaba por ditar... Já agora, eu parece-me que no caso de Cavaco Silva, a reação a essas notícias é essencial. Saber como é que se reage. Mas o silêncio também é revelador, não é? Exatamente. O silêncio foi a reação. Eu tenho imensa pena de ter que interromper, pelo menos isso por define um politicamente, isso define politicamente alguém. Podemos continuar em off, eu tenho que fazer só aqui uma pequena pausa na informação. Estamos reunidos a falar sobre presidenciais, com os mandatários para a juventude e apoiantes dos candidatos à presidência. A reunião continua, mas é já a seguir a uma curta pausa. Fique por aí. Até já.